Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando um vestido azul. O cenário do programa também é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. TRT-RN melhora desempenho e garante a prata no Prêmio de Qualidade do Conselho Nacional de Justiça. Médico urologista dá palestra sobre câncer de próstata e cuidados com a saúde do homem para servidores e magistrados do tribunal. Entre as últimas decisões do TRT-RN, você vai ver que uma ex-professora de Direito vai receber horas extras correspondentes a atividades extraclasses e que a Justiça do Trabalho considerou discriminatória a demissão por justa causa de uma cozinheira grávida que prestava serviço em um hospital público aqui do estado. E ainda nessa edição, temos uma entrevista com o auditor fiscal do trabalho, Adroaldo Mota, que participou da operação de resgate de 30 trabalhadores que estavam em situação considerada análoga à escravidão na região oeste do Rio Grande do Norte. Não sai daí que o Justiça e Trabalho está só começando. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, o TRT-21, vai terminar o ano de 2022 com uma excelente notícia. Foi contemplado com a categoria Prata no Prêmio CNJ de Qualidade. O reconhecimento aconteceu na manhã do dia 22 de novembro, durante o encerramento do 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O evento foi realizado no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Com 70%, o TRT-RN melhorou o desempenho em comparação com o último ano, com um incremento de vários indicadores considerados pelo Conselho Nacional de Justiça para a premiação, entre eles o 3º lugar entre os tribunais do trabalho no ranking da transparência. É o resultado de um esforço conjunto, coletivo, dos magistrados e servidores que atuaram para mostrar o efetivo desempenho, a efetiva entrega de valor à sociedade do TRT-21 e que, ao longo dos anos de 2021 e 2022, foram mensurados a partir de 4 eixos, que são o eixo da governança, o eixo da transparência, o eixo da produtividade e o eixo dos dados e tecnologia. Então, todo esse esforço, todo esse empenho de magistrados e servidores resultou no selo Prata, com um percentual acima de 70%, que mostra a evolução, que mostra um excelente resultado e que define um novo patamar do TRT da 21ª Região, que a partir dele podemos evoluir a cada ano em novos ciclos sucessivos, desenvolvendo novas ferramentas, melhorando nossos processos organizacionais, desenvolvendo novas competências de magistrados e servidores e para enfrentar os desafios regionais e nacionais da Justiça do Trabalho e do Poder Judiciário. Na última terça-feira, os servidores do TRT-RN tiveram uma manhã dedicada ao conhecimento sobre a saúde. A pauta foi a campanha do Novembro Azul e os cuidados na prevenção ao câncer de próstata. Uma manhã fora dos gabinetes para ficar por dentro de um tema que ainda é tabu entre os homens, o câncer de próstata. Este foi o objetivo de mais uma ação da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, a EJUD 21. Através de uma palestra ministrada pelo médico urologista Dr. Paulo Medeiros, os participantes puderam esclarecer dúvidas e saber um pouco mais sobre como prevenir o aparecimento da doença. E a gente percebe que o homem ele não gosta muito de ir ao médico, né? E diferentemente da mulher que sempre está se cuidando, a menina aprende lá com a mãe aí no ginecologista, mas o homem ele não gosta de ir no médico, principalmente o urologista. Então, há necessidade dessas campanhas de conscientização para poder trazer o homem ao médico, porque a prevenção ela começa dessa consulta. E aí tem uma coisa importante também, que a campanha do Ministério da Saúde é que o homem deve se cuidar de novembro a novembro, porque senão fica só com aquela ideia de só no mês de novembro ir no médico. Na verdade, ele deveria ir no médico todos os anos, mas a gente usa o mês de novembro para falar sobre isso. Antes da palestra, um café da manhã preparado especialmente para os participantes da ação. Dentre eles estava o Márcio, diretor-geral do tribunal, que aproveitou a oportunidade para ficar a par de um tema que considera importante não só no mês de novembro.
faz parte, inclusive, das atribuições da escola judicial, a conscientização dos servidores, dos magistrados e servidores, quanto a essa questão da saúde, né? A questão de que os servidores cuidem da saúde, façam exames preventivos, para que evite o adoecimento e que os servidores sejam sempre com qualidade de vida e se afastem o mínimo possível do trabalho. Mas o mais importante é que propiciemos saúde a todos os servidores, o que vai redundar numa vida mais efetiva, mais plena, junto às suas famílias e junto ao serviço público e à prestação jurisdicional, que é muito importante na vida de todos nós. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o segundo mais recorrente entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. Segundo dados da instituição, em 2020 foram 68 mil diagnósticos, sendo que cerca de 15 mil deles, infelizmente, resultaram em óbitos. Por isso, é cada vez mais importante a disseminação da informação e a quebra do preconceito nos mais variados meios sociais do país. A maior parte dos pacientes, eles têm problemas da próstata, mas não a neoplasia maligna, e sim o aumento da próstata, que acontece a partir dos 50 anos, e trazem alterações para dificultar um pouquinho a micção, né? Então, a maioria dos pacientes são realmente pacientes com hiperplasia prostática benigna. Essa é quase a cara do urologista, né? Aí entra também litíase, né? Cálculos, né? Porque é muito frequente. E a terceira doença mais comum, digamos assim, seria realmente o câncer de próstata. A palestra, realizada pela Ejude 21, ocorreu de forma híbrida, com transmissão ao vivo no canal do YouTube da Escola Judicial. O conteúdo permanecerá disponível. É mais uma ação do TRT-RN dentro da campanha do Novembro Azul. O cenário ideal é que a partir dos 50 anos, se ele não for ao urologista, porque às vezes ele não tem tempo, então vá no cardiologista e ao fazer os exames de glicemia, colesterol, peça para fazer um PSA. Porque aí você consegue diferenciar os riscos que possam ter da doença da próstata. Mesmo um homem assintomático com um PSA alterado, aí o fator de risco é mais importante. Aí tem que fazer uma consulta obrigatoriamente. Então, a prevenção sempre é o melhor remédio. A Sexta Vara do Trabalho de Natal reconheceu o direito de uma ex-professora de Direito que vai receber horas extras correspondentes a atividades extraclasses. Olha só. A professora, que dá aulas em um curso de Direito de uma universidade particular em Natal, entrou na Justiça para ter reconhecido o direito de receber horas extras por participar de reuniões com os coordenadores do curso, diretores acadêmicos e até com o Ministério da Educação, além de participação em um curso preparatório para o exame da OAB e para o ENAD e simulados. A professora ainda reclama horas extras pelo atendimento dos monitores, plantão para tirar dúvidas dos alunos, projetos de pesquisa e extensão e acompanhamento em visitas orientadas. A professora alegou que essas atividades não estão incluídas no período reservado ao professor para estudos, planejamento e avaliação, que já fazem parte da carga de trabalho prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A professora teve o direito reconhecido pela Sexta Vara do Trabalho de Natal. A instituição alegou que as atividades listadas pela professora já seriam consideradas remuneradas no salário dela. Mas, segundo a juíza do trabalho, Fátima Cristiane, o trabalho desenvolvido pela professora vai além do previsto em lei e que, por isso, deve ser reconhecida a prestação do serviço extraordinário. A essa decisão ainda cabe recurso. E a primeira turma do TRT-RN considerou discriminatória a demissão por justa causa de uma cozinheira grávida que prestava serviço no Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró. Mesmo tendo entrado em contato com a empresa para saber sobre o retorno ao trabalho, foi comunicada que estava dispensada em razão da gravidez, uma vez que se encontrava em período de experiência. No recurso ao TRT-RN, a empresa alegou que houve abandono de emprego, pois a cozinheira teria se ausentado antes da deliberação final da empregadora, sendo válida a dispensa por justa causa. No entanto, de acordo com o desembargador Ricardo Luiz Espíndola Borges, a legislação específica veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. O desembargador destacou a súmula número 244 do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.
A decisão do TRT-RN manteve a condenação da primeira vara do trabalho de Mossoró, reduzindo, no entanto, o valor da indenização por danos morais de R$ 10 mil para R$ 5 mil. Agora a gente vai para o intervalo e na volta tem uma entrevista com o Adroaldo Mota, auditor fiscal do trabalho. Ele participou da operação que resgatou 30 trabalhadores de uma situação análoga à escravidão no interior do Rio Grande do Norte. É já já, não sai daí. Trabalhadores que estavam em condições análogas à escravidão foram resgatados neste mês de novembro em 4 cidades da região oeste do Rio Grande do Norte. Adroaldo Mota, que é auditor fiscal do trabalho, participou dessa ação e por isso nós convidamos ele para conversar aqui com a gente. Adroaldo, seja muito bem-vindo, sua primeira vez aqui no programa Justiça e Trabalho. Muito obrigado pela participação, a gente está sempre disponível para participar e prestar as informações para a sociedade. Infelizmente, né, Adroaldo, situações como essa são mais comuns do que a gente gostaria em todo o Brasil, inclusive, né? Vocês, inclusive, têm esse mapeamento e já sabiam que existia essa atividade ali, né? Pela nossa experiência, a gente sempre viaja, né? Todo mês a gente faz esse tipo de operação e tem algumas atividades que a gente já sabe que tem problema. São atividades que geralmente os empregadores procuram pessoas mais vulneráveis e eles exploram, de certa forma, né, esses trabalhadores, e a gente faz um mapeamento dessas atividades em todos os estados, e aí programa as fiscalizações, e sempre a gente encontra alguma situação que a gente considera grave, né, ao ponto de considerar aquela situação uma situação análoga de escravo. Uhum. Que cidades foram essas, né? E que atividades econômicas eles estavam participando, esses 30 trabalhadores? Pedreira, em Felipe Guerra, aí teve a extração da palha da Carnaúba, que foi na zona rural de Upanema e Paraú, e umas salinas em Grossos. E esses trabalhadores, eles são de cidades ali próximas, né? São da região, então eles são cooptados ali, justamente como você falou, pela vulnerabilidade, que precisam realmente de algum trabalho, estão sem oportunidade e são levados para trabalhar, mas em condições muito precárias, né, Adroaldo? Como eles ganham por produção, o valor geralmente que é pago por produção é um valor baixo, eles acabam dormindo no meio do mato para produzir mais. Mesmo tendo que ficar, né, alojado no local de trabalho, o empregador ele não fornece as condições mínimas para ele ficar naquele local. Né? Então, ele acaba sempre caindo nessa irregularidade, porque o empregador ele deixa de fornecer um alojamento, né, uma estrutura mínima, né? Ou é barraco, ou eles dormem mesmo no chão, debaixo de árvores. Pois a gente tem algumas fotos, né, aí que foram divulgadas desses locais onde esses trabalhadores ficavam, e eles não têm realmente o mínimo, né, como você falou, nem alojamento, nem água potável sequer, muitas vezes, um local adequado para armazenar a comida, né. E quanto tempo eles passam nesses locais, Adroaldo, assim, produzindo? Eles ficam dias, semanas, até voltar para casa? Isso, alguns ficam durante a semana e no sábado, ou na sexta à noite, ou no sábado, eles vão para casa e retornam no domingo à noite ou na segunda de manhã. Outros já ficam 15 dias direto. Como o valor pago era baixo, eles acabavam ficando lá mais tempo para produzir mais e ganhar um pouquinho mais. E esses empregadores, as pessoas que conseguem chamar essas pessoas, né, para trabalhar, vocês conseguem chegar até eles? Eles conseguem ser punidos ou sempre acabam incorrendo nesse mesmo tipo de crime? A parte administrativa, eles são sempre alcançados. A gente sempre encontra, a gente notifica, é feito o pagamento das verbas rescisórias, né? Agora, já a parte criminal é uma parte posterior. E após o término da fiscalização, nós emitimos um relatório que vai para o Ministério Público Federal. E aí, sim, eles podem ser denunciados ou não, né? E a Polícia Federal também participa das nossas ações. Eles também fazem o inquérito, né? E também a denúncia já pode surgir a partir do inquérito deles também.
E o que acontece com essas pessoas, Adroaldo? Elas são resgatadas ali, vocês mobilizam a prefeitura, a assistência social do município, e aí o que acontece com essas pessoas normalmente? A partir do resgate, eles recebem essas verbas rescisórias que eu falei, né? E aí depois disso a gente emite o seguro-desemprego. Independente do número de dias que eles trabalharam, se ele trabalhou um dia, ou 30, ou um ano, eles vão receber 3 meses de seguro-desemprego, e nós encaminhamos via ofício, um ofício para a Secretaria, né, da Assistência Social do município, e alguns municípios têm programas, né, direcionados para esse tipo de situação, cursos de qualificação, para evitar que aqueles trabalhadores eles retornem para esse tipo de exploração, né? Vocês acreditam que esse tipo de situação, né, submeter pessoas ao trabalho análogo à escravidão, isso tem aumentado? Com a pandemia isso piorou? Como é que vocês veem esses casos, esse número de casos? Ele tem aumentado, aumentou denúncia, aumentou fiscalização? Isso, a fiscalização durante a pandemia ela não parou, e o número de denúncias, inclusive, aumentou, né, porque diminuiu o emprego formal, né, e aí os trabalhadores eles tiveram que se submeter a qualquer tipo de trabalho. E eu não sei agora os números com relação ao número de trabalhadores resgatados, eu não tenho agora esses dados, mas eu acredito que tem aumentado sim. E o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para coibir esse absurdo, né, esse horror que a gente vê nas fotos, né, das operações, essas pessoas sendo submetidas a esse tipo de situação? Divulgar, né, como a gente está fazendo aqui agora, né, essa entrevista, ela vai alcançar várias pessoas e acaba conscientizando a população, né? Hoje a legislação, ela trata a condição degradante, ela equivale ao trabalho análogo ao de escravo. Então, a sociedade, ela tem que se conscientizar que nós enquanto Estado brasileiro e a sociedade no geral, né, não aceita que o trabalhador, ele não receba o mínimo de dignidade, né, para que o trabalho seja feito da melhor forma possível e a sociedade avance, né? E nós, como ser humano. Ok, muito obrigada, Adroaldo Mota, que é auditor fiscal do trabalho, por essas informações e que essas operações continuem e que a gente combata sempre esse tipo de trabalho escravo aqui no nosso estado e no país todo. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado também, eu que agradeço. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Você pode continuar acompanhando o trabalho do TRT do Rio Grande do Norte através do nosso site oficial, dos canais através das redes sociais e, é claro, do nosso canal no YouTube. Até a próxima semana.